Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas aulas das semanas de 24 de maio a 4 de junho nós vamos trabalhar números decimais e frações decimais. Essa é uma atividade adaptada, tá bom? Então vamos lá. Representação de frações em números decimais. Na matemática, é comum representarmos números racionais, que são as frações, em forma de números decimais, que são aqueles números com vírgula. Tá? Para isso, basta dividir o numerador da fração, ou seja, o númerozinho que vai em cima, pelo seu denominador, pelo de baixo, encontrando assim um número decimal que representa a fração dada. Então vamos a alguns exemplos que vocês podem fazer na calculadora. Vamos lá. Nós temos aqui embaixo, onde eu vou passar o mouse, 3 oitavos. O 3 é o numerador, o 8 é o denominador. Isso está escrito em forma de fração, tá? Um número, um traço e um número embaixo. Um número em cima, um traço e um número embaixo. Isso está escrito em forma de fração. E para eu transformar essa fração em um número com vírgula, basta eu pegar o número de cima, que é o 3, apertar a divisão na calculadora e dividir por 8. 3 dividido por 8 vai dar 0,375, ou a gente lê 375 milésimos. Milésimos porque tem 3 casinhas depois da vírgula, e o número que tem 3 zeros depois do 1 é o 1000, então a gente lê milésimos, tá bom? Tem toda essa regrinha. Exemplo 2. Nós temos aqui 2 quintos, o 2 em cima e o 5 embaixo da fração. Quando temos uma fração, a gente pode dividir o de cima pelo de baixo para achar o número decimal. O número escrito na forma decimal, na forma de número com vírgula. Tá? Então vamos lá. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Como tem uma casinha só depois da vírgula, e aqui na frente é zero, a gente lê 4, só tem ele, décimos, porque ele está uma casa depois da vírgula. E o número que tem um zero depois do 1 é o 10, por isso a gente lê décimos. Décimos vem de 10. Milésimos no primeiro vem de 1000. E assim por diante. Centésimos é quando tem 2, porque o 100 tem 2 zeros, que vem de 100, centésimos, e assim por diante. 12 décimos, 12 sobre o número 10 na fração. Isso está escrito em forma de fração, 12 sobre 10. Para a gente transformar em número decimal, a gente divide o 12 pelo 10, que vai dar 1,2. Nesse caso, antes da vírgula deu um valor. Então a gente lê 1. Tudo que está antes da vírgula é inteiro. Então a gente lê 1 inteiro e 2 décimos, tá bom? Não precisa se preocupar com a leitura nesse momento, de como a gente lê o número, tá bom? O importante é saber que o número decimal, esses números com vírgulas, ele vem a partir da divisão do de cima pelo de baixo, do numerador, quem está em cima, pelo de baixo, denominador. 13 centésimos, 13 sobre o 100. 13 sobre o 100 é igual a 0,13, que a gente lê 13, tem duas casinhas, e o 100 tem dois zeros. 13 centésimos, não tem parte inteira, a gente não lê parte inteira, a gente só lê 13, que é o que está aqui, centésimos, tá? Porque é importante saber o número na forma decimal. Vamos supor que você vai pôr em ordem, esses números em ordem crescente, tá? Um depois do outro. Então, o que é importante a gente saber? Aonde ele se encaixa. Por exemplo, se você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, os números naturais, os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde se encaixa o 0,4? O 0,4 ele está entre o número 0 e o número 1, porque o número 0,4 ele é 0, vamos supor, vamos contar só os decimais. 0,1, 0,2, 0,3, são infinitos, tá? Mas vamos lá. Tem o 0, depois tem o 0,1, 0,2, 0,3. Nesse meio tem infinitos números. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9
aí tem o 1. Então 0,4 é o número que está entre o 0 e o 1, tá? Então essa fração também está entre o 0 e o 1. 1,2. Numa reta numérica, o 1,2 significa que é 1 e alguma coisinha. Então ele está depois do 1, mas antes de chegar lá no número 2, porque ele é 1 inteiro e alguns quebradinhos. E assim por diante. O 0,13 ele está depois do 0 e antes do 1, porque ele não tem parte inteira. A parte inteira dele é 0. Então ele está entre o 0 e tem alguns quebradinhos, então é entre o 0 e o 1. E assim por diante, tá? Então, esses números, as frações, se a gente for dizer onde ela está, a gente tem que transformar para a gente descobrir mais ou menos o valor ali, o espacinho que ela ocupa entre os números para a gente ali. Tudo bem? Mas isso também não importa agora. O importante agora é saber que toda fração, na hora que a gente divide, vai gerar o número decimal, tá bom? O que são, falando em frações, a gente vai ter uma frações específica aqui, específicas, que são as frações decimais. O que são frações decimais? Frações decimais são todas as frações que possuem no denominador, ou seja, embaixo dela, olhe nos exemplos, potências de base 10. O que são potências de base 10? São todos aqueles números que é parecido com 10 e a gente vai acrescentando zeros. São todos aqueles números que têm o número 1 acrescentado de zeros. Por exemplo, o 1 com um zero é 10. O 1 com dois zeros é 100. O 1 com três zeros é 1000. O 1 com quatro zeros, 10.000. O 1 com cinco zeros, 100.000. O 1 com seis zeros, 1.000.000. E assim por diante. Então, as potências de base 10, ela sempre vai começar com o número 1 e vai acrescentar zero. Tá? Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, 100.000, 1.000.000, tá? Então, as potências de base 10, elas têm que ter o número 1 na frente e o resto tem que ser zero, tá bom? Só é potência, perdão, as frações, desculpa, gente. As frações de potências de base 10, elas têm que ter no denominador, embaixo, o número 1 apenas, acompanhado de zeros. Pode ser um zero, dois zeros, três zeros, mas é 1 e 0 apenas, embaixo, tá bom? O primeiro tem que ser 1 e os outros só podem ser 0. Se for assim, são frações decimais. Se não for assim, não são frações decimais. Ah, por exemplo, 2 e 0 embaixo. É fração decimal? Não, porque é 2 e 0. É um 20, não é um 10, não é um 100, não é um 1000, tá? Então tem que ser 1 acompanhado só de zeros, tá? Apenas uma vez o número 1 acompanhado de zeros. E isso é fração decimal. Passou disso, professor, 110. Não é fração decimal. Tem dois 1. 1, 1 e 0, que dá o 110. Tem dois números 1. Então não é fração decimal. Fração decimal é apenas uma vez o número 1 acompanhado de outros zeros no denominador, embaixo da fração, como mostra no exemplo. Aqui embaixo. 2 décimos. 2 sobre 10 é uma fração decimal? Sim, está sobre o número 10, que é 1 e 1 zero. 5 centésimos é uma fração decimal? Sim, por quê? O 5 está sobre o 100, e o 100 é o número 1 com dois zeros. 21 milésimos é uma fração decimal? Sim, porque está sobre o 1000, que é o 1 acompanhado de três zeros. 97 décimos de milésimos é uma fração decimal? Sim, porque o 97 está sobre o 1 acompanhado de quatro zeros, tá bom? E assim por diante. Tem que ter o 1 acompanhado de alguns zeros. Aí. Como que a gente... E para a gente transformar essas frações? Lembra que no primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui agora foi de transformar a fração em decimal? E eu falei para usar a calculadora? Foi isso que eu fiz, né? Então, falei para vocês, podem usar a calculadora. Só que nessas frações decimais, quando embaixo é 10, para a gente transformar em números decimais, e se vocês não tiverem com a calculadora, não tem problema nenhum. É até bom que não esteja, porque é bem mais simples. As frações decimais, as frações que embaixo é 10, 100, 1000, 10.000, todos, quando o denominador, quando embaixo for número 1 acompanhado de vários zeros,
são bem mais fáceis de resolver, não precisa de calculadora. E eu vou ensinar vocês agora. Ó. Para transformar uma fração decimal, ou seja, frações que embaixo é o número 1 acompanhado de zeros, em números decimais, ou seja, números com vírgulas, devemos seguir os passos abaixo. Primeiro passo, a gente copia o número de cima, que é o do numerador, e o segundo passo, a gente conta quantos zeros tem embaixo, no denominador. E deixamos essa quantidade de zeros, de número, né, depois da vírgula. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver os exemplos, então. 32 décimos, 32 sobre 10. Repara que o 10 é uma fração decimal. Como que eu escrevo esse 32 décimos na forma de decimal? É só eu copiar o 32, repara, ó o número que eu coloquei na resposta aqui. Esse em vermelho já é resposta. Eu peguei o número 32 e copiei, 32. Quantos zeros tem no número de baixo? Apenas um. Então, eu deixo uma casa depois da vírgula, apenas o 2. Tá vendo? Então, eu copio de cima, 32, e se tem um zero, eu deixo uma vírgula só, uma casinha depois da vírgula, o número 2 apenas. E se fosse 100, eu deixaria o 2 e o 3 depois da vírgula, eu colocaria a vírgula aqui. Mas a vírgula não pode ficar sozinha, daí na frente dela tem que pôr um zero. Se não tiver ninguém na frente da vírgula, põe um zero, a gente vai ver nos outros exemplos. Tá? Então o que eu fiz nesse exemplo? Eu copiei o 32 e como embaixo dele era o número 10, que possui apenas um zero, eu deixei uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Só o 2. Vamos no de baixo. 151 centésimos. 151 sobre o 100. Como que eu faço? Eu escrevo o número de cima, 151, e aonde eu coloco a vírgula? Eu vejo quantos zeros tem o de baixo. O de baixo tem 2 zeros. Então eu vou deixar duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Tá aqui. Ficou 1,51. Essa vírgula, ela quebra o número pra gente, tá bom? A vírgula, ela faz o número quebrado. Aqui é como se fosse 32, em cima aqui, ó, 32. Quando eu boto a vírgula, ele fica 3 inteiros e 2 quebradinhos, 2 décimos. Aqui embaixo era 151. Quando eu dividi por 100, ficou 1,51. E olha só, gente, vocês podem fazer direto sem usar a calculadora, mas depois vocês podem conferir na calculadora. É só apertar 151 dividido o símbolo de divisão por 100. Vai dar esse valor aqui. Na de cima a mesma coisa, 32 e apertar o símbolo de divisão e pôr o 10. Vai dar 3,2. Vai aparecer na calculadora, geralmente aparece um pontinho. 3,2, tá bom? Olha o que eu fiz lá de baixo então. Copiei o 151 e como embaixo era o 100, que tem 2 zeros, eu contei duas casas. Uma, duas e pus a vírgula. Sobrou uma casinha na frente e duas depois, ok? Pode sobrar mais na frente, não tem problema, mas depois só poderia ser duas casas, porque tem 2 zeros, ok? Mais alguns exemplos. Aqui agora, ó, 942 milésimos, ou seja, 942 sobre 1000. O que a gente faz para transformar em decimal? Copia o de cima, 942, e eu deixo quantas casas depois da vírgula? Basta eu contar quantos zeros tem embaixo. 1, 2, 3. Então, do 942, eu vou deixar 3 casas depois da vírgula. O 2, o 4 e o 9. E coloco a vírgula aqui. Só que não poderia ficar sem nada. Ó, quando a gente coloca a vírgula, tem que ter alguém na frente. Quando não tem alguém na frente, é obrigado a pôr um zero na frente e depois a vírgula. Por quê? A vírgula ela não existe sozinha. Ela não pode andar sozinha. Ela precisa do zero para a nossa escrita ficar completa, para o nosso decimal ficar completo. Vírgula sem nada na frente é como se ela não existisse. Ela tem que existir com alguém na frente. No exemplo anterior, vou voltar um pouquinho, repara que eu não coloquei zero. Por quê? Quando a vírgula parou aqui no meio, ainda ficou o 3. Então já tinha o 3 para segurar a mãozinha da vírgula.
A vírgula, quando correu aqui, deixou o 51 para trás. Ela segurou na mão do 1 e continuou a vida dela, tá bom? Já aqui, se a vírgula correu, ela não pode ficar sozinha. Tem que ter alguém na frente guiando ela, segurando a mão dela, nem que seja o 0. Então, se colocou a vírgula e não ficou ninguém na frente, o 0 tem que acompanhar, ok? Tem que pôr o 0 para acompanhar para a nossa escrita ficar uma escrita decimal, em números decimais, tá? Tem que ter a vírgula. Se já tivesse o número na frente, não mexer em nada. Aqui teve que acrescentar o 0. Aqui é a explicação eu estou falando para vocês, nem vou ler o que está no quadrinho aqui, tá bom? Isso aqui vocês podem ler depois no material de vocês. Vamos para o segundo exemplo aqui dessa página. 35 dividido por 1000. 35 milésimos. 35 sobre 100. Como que eu faço essa divisão? Na calculadora? Sim, pode ser. Mas eu não quero que seja na calculadora. Eu quero que vocês escrevam aqui sem fazer na calculadora. Como que eu divido 35 por 1000? 35 milésimos. Basta copiar o 35 e deixar 3 casas depois da vírgula. Aí a gente vai contar o 35. Uma casa, 2 casas. Quantas casas eu tenho que deixar? 3. Então, para completar quantas casas eu preciso deixar depois da vírgula, assim como o que eu coloco na frente da vírgula, são números zeros. Ó, tenho 3 zeros. Esse 5, esse 3 já vale para esses dois. E aqui na frente, porque eu precisava de 3 casas depois da vírgula. Eu só tenho 35, que são 2 casas. Coloco um 0 e depois a vírgula. Então, aí eu fiquei com 3, ó. 0, 3, 5. 3 casas depois da vírgula, agora eu boto a vírgula. Ou seja, quando vocês não tiverem as 3 casas suficientes, vocês colocam um 0 para completar. Ah, pode pôr no final, professor? Não. Tem que contar de trás para frente. O 5 vai ser a primeira, depois o 3. Se faltar alguém, coloca 0. Agora já ficamos com 3 casas. Põe a vírgula. A vírgula não pode ficar sozinha, alguém precisa ir na frente dela para guiar. Coloca um 0 para ir guiando a vírgula, tá bom? Ah, não pode pôr um valor diferente de 0? Não, porque o valor diferente de 0 ele muda nosso número. O 0 é neutro, ele não vai mudar. Ele só serve para guiar a vírgula e não para mudar o que está antes dela, tá bom? Na de baixo, 7 décimos de milésimos, ou seja, 7 sobre 10.000. Nossa, professor, aqui a gente precisa ter 4 zeros o número 10.000. Então a gente precisa de 4 casas depois da vírgula. Mas o 7 que você mandou copiar, professor, o 7 que você pediu para a gente copiar, é um número só e precisa de 4 casas depois da vírgula. Então eu copio o 7 e completo. Ó. O 7 já é uma casa. Eu completo com 0 dá 2, com outro 0 dá 3, com outro 0 dá 4 e ponho uma vírgula. Agora eu fiquei, ó, 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Para essa vírgula não ficar sozinha, coloco o 0 para ir guiando esse número, ok? Então ficamos com 4 casas depois da vírgula, contando o 7. Sempre conta o número que está aqui, sempre a gente começa por ele. E não é depois dele que a gente coloca 0, é antes, tá bom? E agora, gente, nós transformamos as frações em números decimais. Agora vem uma outra coisinha. E se eu falar para vocês que eu quero que vocês peguem os números decimais, os números que têm vírgula e transformem em fração? Como que funciona isso? Para a gente pegar o número que tem vírgula, por exemplo aqui, ó, voltando. Como que eu transformo 0,035 nessa fração? Como que eu transformo 0,942 nessa fração? E assim por diante. Como que eu pego 0,007 e transformo nessa fração? É isso que a gente vai ver. A gente vai pegar o número com vírgula aqui, nessa página, nesse exemplo, e vai transformar em frações. Qual é o nosso primeiro passo? Copiar o número sem vírgula e sem os zeros da frente quando tiver no numerador da fração. Ou seja, e depois disso, a gente coloca o número 1 embaixo e completa de zeros. Quantos zeros eu completo? Depende de quantas casas tinha antes da vírgula. Olha que simples. 0,7. Quem é o número diferente de zero aqui?
Então a gente vai copiar o número de cima, tirando todos os zeros da frente dele aqui, ó. Então, ó, quem é o número daqui, ó? Esse número. Aqui o número que, tirando todos os zeros da frente, o número que sobra é o número 7. Então eu copio o 7 e passo o traço da fração e embaixo eu coloco 1. Quantos zeros eu vou completar? Quantas casas tinha depois da vírgula aqui no começo? Era apenas o 7, era apenas uma casa. Eu coloco um zero. 7 sobre 10 e acabou. No segundo exemplo, 0,25. Se eu apagar os zeros que estão todos antes aqui, antes da vírgula e antes do número, vai sobrar o 25. Eu copio o 25 no numerador, em cima, passo o traço e coloco o 1 embaixo. É sempre o número que está aqui, eu copio sobre 1. Quantos zeros eu vou pôr aqui? 2. Por que 2, professor? Quantas casas tinha depois da vírgula aqui no começo? O 2 e o 5, duas casas. Eu completo com 2 zeros o denominador. É bem mais fácil, tá? Aqui, 0,011. Qual é o número diferente de 0, tirando os zeros da frente aqui? Se eu tirar todos os zeros da frente, vai sobrar o 11. Eu coloco 11 sobre 1. Quantos zeros eu acrescento? 3. Por que 3, professor? Olha depois da vírgula o que tinha. Uma casa, duas casas, três casas. Um zero, dois zeros, três zeros. Então, em cima é o número que está aqui. Embaixo é o 1 acompanhado de quantos zeros eu tiver depois, de quantas casas eu tiver depois da vírgula. Eu acrescento 0. 1, 2, 3 zeros, porque eu tinha 3 casas. Aqui, 13 inteiros e 47 centésimos. Qual é o número diferente de zero que eu tenho aqui? 13 e 47. Eu copio o 1, 3, o 4 e o 7. Reparem que eu copio todo o número que não é zero e não ponho vírgula na fração. Na fração não existe vírgula, tá bom? Então eu copio 1, 3, 4, 7 sem a vírgula e coloco sobre 1. 1, 3, 4, 7 sobre 1. Quantas casas eu tinha depois da vírgula nesse número? Uma, duas casas depois da vírgula. Então eu acrescento 1, 2 zeros, tá bom? E é só isso, 2 zeros, porque eram duas casas, e o número todo, tirando os zeros, como não tem zero antes dele, é ele todo, 1, 3, 4, 7. Esquece a vírgula também, tá bom? Aqui, 0,0002. É um número meio grandinho, né? 0002. Na escrita tem bastante zero, mas o único que eu uso em cima é o número diferente de zero, é o 2. Embaixo eu coloco o 1. E quantas casas de zero eu acompanho? É só contar quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá bom? Então, nesse caso, copia o número em cima sem a vírgula e sem os zeros. E embaixo eu coloco o 1 e coloco os zeros. Quantos zeros eu coloco embaixo? Depende de quantas casas tinha depois da vírgula no número que deu origem a ele, a essa fração. Tá bom? E exercício agora, gente, ó. Pinte de azul as frações decimais e de amarelo as frações que não são decimais. O que são frações decimais, gente? Frações decimais são aquelas frações que embaixo tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, tá? 100.000, sempre o número 1 acompanhado de zeros, tá? Então, eu dei dois exemplos. 7 décimos. Por que eu pintei de azul? Porque de azul eu vou pintar as frações decimais. 7 décimos, embaixo é um 10. É o 1 acompanhado de 0, então é uma fração decimal. Na B, 15 sobre 8, 15 oitavos. Aqui embaixo não é decimal, o 8. Então eu pintei de amarelo. E assim por diante, vocês vão pintando aqui para mim. Tudo bem? Exercício 2. Escreva as frações decimais abaixo, na forma de números decimais, como nos exemplos abaixo. Tá? Vocês vão pegar, ó, esse exemplo aqui, só um minutinho, gente, por favor. Vocês vão fazer o seguinte, ó, 19 centésimos. É só vocês copiarem o 19 que está em cima e deixar quantas casas depois da vírgula. É só olhar quantos zeros tem embaixo. 2 zeros, duas casas. Então fica o 19, o 9 e o 1 e põe a vírgula aqui. Como essa vírgula não pode ficar sozinha, põe um zero na frente dela. Se tivesse algum número na frente dela que sobrasse, não precisaria pôr zero, tá bom?
como acontece na letra B. 139 décimos. Eu tenho 139, eu copio 139 aqui. E quantos zeros eu tenho embaixo? Apenas um. Então eu conto uma casa. Ficou 13 na frente da vírgula, então não precisa pôr zero. 13,9. Só ficou uma casa depois porque o 10 só tem um zero. Letra C, 8 milésimos. Eu copio o número 8 e deixo 3 casas depois da vírgula. Só que o 8 é uma casa só. Eu coloco um zero mais outro zero, aí ficam 3. Aí eu coloco a vírgula. Como a vírgula não pode ficar sozinha, o zero vem para puxar essa galerinha aí, tá? Para fazer companhia para a vírgula na frente dela, tá? E assim por diante, vamos fazer nas outras. Número 3. Escreva os números decimais abaixo na forma de frações decimais, como nos exemplos abaixo. Eu fiz o A, o B e o C também. 17,3. 17,3, a gente copia todo esse número, tirando a vírgula, e se tiver zero na frente a gente tira também. Então, 173, eu coloco 173 em cima da fração, que eu quero escrever ele na forma de fração. E embaixo eu coloco o número 1, acompanhado de quantos zeros? Depende de quantas casas tinha depois da vírgula. Só tinha uma, um zero. 173 sobre 10, 173 décimos. 0,08. Então, quem é o número tirando os zeros da frente e a vírgula? É o 8. Coloco o 8 sobre o número 1, acompanhado de zeros. Quantos zeros? Tenho duas casas depois da vírgula, dois zeros, tá? E esse número aqui, 1,745. Tirando os zeros que tem na frente, que não tem, na verdade, e tirando a vírgula, fica 1,745 sobre 1. Quantos zeros eu acompanho? 1, 2, 3 depois da vírgula, 1, 0, 2, 0, 3 zeros, tá bom? Então é 1 acompanhado de 3 zeros e fechou nossa fração decimal aqui, tá bom? Vocês vão resolver esses exercícios, acompanhar a leitura desse material com a ajuda dos pais de vocês, quem puder ajudar, um irmão, enfim, e possa ajudar vocês na leitura, tá? Acompanhar essa videoaula e resolver esses 3 exercícios para mim. O dia da entrega vai estar no material que vocês vão pegar, tá bom? E o link dessa videoaula eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, tá certo? Por enquanto é isso então. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até mais.